Fala pessoal, Prof. Renan aqui e hoje, olha só, eu vou fazer a correção de questões recentes de matemática financeira da banca Sesgran Rio. Não é que eu vou trazer aulas ainda aqui para o canal de matemática financeira, mas para o concurso do Banco do Brasil eu consigo sim resolver algumas questões para tentar ajudar vocês. Então são questões recentes, eu selecionei algumas para esse vídeo, já era algo que eu fazia no último concurso do Banco do Brasil, no concurso do Banrisul também, e a galera gostava, né? Tanto que ficaram solicitando para eu trazer mais vídeos dessa forma. E aí, se vocês curtirem, né? Eu posso trazer mais vídeos com novas questões de maneira que a gente consiga passar ali pelo conteúdo programático de matemática financeira do edital do Banco do Brasil. Então, só peço aí para vocês deixarem like e também comentários se vocês querem novos vídeos. E sabendo que vocês vão perguntar, né? Eu vou deixar esse material aqui lá na plataforma do meu curso, na trilha de conteúdo adicional. Então, lá junto com o cronograma, com a planilha de controle de revisões, vocês vão ter o PDF aqui para fazer o download. E aí, se vocês quiserem resolver essas questões, se vocês ainda não resolveram elas, aí vocês resolvam e depois assistam aqui a correção comigo, tá bom? Vamos lá então, primeira questão da Sesgran Rio caiu no BNDES. Considere um investidor que tem a opção de aplicar seus recursos de 60 mil reais, é o que ele tem então para investir, e ele pode aplicar isso a uma taxa de juros compostos, já é o primeiro ponto, né? A gente está trabalhando aqui com juros compostos. E ele pode aplicar aqui a 9,9% ao semestre, essa seria a opção P, ou então ele poderia aplicar esses mesmos 60 mil reais aqui a uma taxa de 20,78% ao ano. Opção Q. Então a gente quer comparar essas duas taxas. E ao fazer isso, o que a gente conclui? A alternativa A vai dizer que a Q é mais rentável, a B vai dizer que a P, a C vai dizer que as duas são indiferentes, e na D e a E vai pedir para a gente calcular o montante. Então a gente tem que fazer essa comparação para entender. E bom, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. A gente tem a opção P, aonde a minha taxa ela é 9,9% ao semestre. E a opção Q, aonde a minha taxa é 20,78% ao ano. Primeira coisa, eu posso dizer que a opção Q ela é mais rentável, porque aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 9? Não posso dizer isso, né? Porque eu estou comparando aqui dois períodos diferentes. Aqui a minha taxa ela está ao semestre e aqui ela está ao ano. Para eu poder comparar algo, eu tenho que trazer para o mesmo período. Como a gente está trabalhando com juros compostos, eu vou ter que trabalhar com a equivalência aqui, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar essa taxa aqui que está ao semestre e ver quanto que ela vai dar no ano. E aí, como é que eu faço essa conta, né? Primeiro eu tenho que saber quantos semestres eu tenho em um ano. Eu tenho dois. Então eu vou ter que pegar essa taxa aqui e elevar ao quadrado, que é o número de períodos que eu tenho para esse ano aqui, né? Para esse tempo aqui que eu quero colocar ela. E bom, como é que a gente vai fazer isso, tá? 9,9%, esse porcento aqui nada mais é do que eu pegar 9,9 e dividir por 100. É a mesma coisa, tá? Isso vai dar 0,099. E aí, para eu elevar, eu não posso elevar isso daqui ao quadrado, né? Eu tenho que trabalhar aqui com o fator de acréscimo. E o fator de acréscimo é quando a gente faz aquela soma. A gente pega o 1 aqui e soma nisso daqui. E aí a gente vai ter 1,099. E agora, daí sim, eu posso trabalhar com a equivalência aqui, tá? Nesse caso, como eu tenho dois semestres até um ano, eu vou elevar isso daqui ao quadrado. Tá? Então é assim que a gente chega nisso daqui. E aí, beleza, para a gente fazer essa conta aqui, né, a gente vai colocar aqui, ó, 1,099. E eu já vou dizer para vocês, essa questão aqui tem polêmica, tá? A galera queria anular ela. Acho que a banca não anulou. E aí, para a gente fazer, então, a gente vai calcular isso daqui. 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 9 é 81, mais 8 vai 9. Aqui vai 8. 9 vezes 0, 9 sobra os 8 de lá. E 9 vezes 1, 9. Tá? Agora a gente vai ter o mesmo resultado aqui, né? Vai dar 1, 9, 8, 9. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. E aqui vai ficar só repetir esse número, né? Porque vai ser 1 vezes 1,099. Então aqui 9, 9, 0, 1. E aí é só somar tudo isso daqui. Vai dar 1, 9 mais 1, isso vai dar 10, vai 1. 9 mais 9, isso vai dar 18. Vai 1 aqui, 10 mais 8, 18. Mais 9, 27. Vai 2 aqui. 9 mais 9, 18, mais 2, 20. Dá 2 e sobra 1.
Então, esse é o resultado, né? Deu 1,207801, e aí eu tenho que meio que fazer isso de forma automática, tá? Eu expliquei aqui para a gente entender, mas eu sempre tenho que pensar assim, se aqui, né, eu tive que somar 1 e eu dividir por 100, aqui eu vou ter que fazer o contrário, para ter isso em termos percentuais. Eu vou ter que tirar 1 daqui e vou multiplicar por 100. Ou seja, essa taxa aqui, que estava ao semestre, ela vai ser equivalente a 20,7801%. Aonde que está a polêmica dessa questão aqui? A polêmica está no seguinte, a banca ela não considerou esse 0,1 aqui do final. Exatamente, ela considerou que a pessoa fez o arredondamento aqui para duas casas. E aí a gente teria 20,78%, que é exatamente a mesma taxa que a gente tem aqui. Tá? Então seriam taxas equivalentes, embora se a gente estivesse trabalhando com mais casas, P aqui teria dado um resultado um pouquinho maior. Como a banca não colocou ali no enunciado exatamente se a gente deveria considerar o arrendamento para duas casas, caberia recurso, vocês já vão entender por quê, tá? Mas beleza, vamos considerar então o que a banca ela queria de nós. A gente vai trabalhar aqui com as duas taxas equivalentes, ou seja, deixa eu apagar isso daqui, ou seja, P também vai ser 20,78% ao ano. E aí, vamos lá. A opção Q é mais rentável? Não, ela não é mais rentável porque as duas taxas são equivalentes. P é 20,78% ao ano também. Então a A eu já descartaria. A B fala que a P é mais rentável. Aí estaria polêmica, né? Porque se a gente não usasse o arredondamento para duas casas, a B ela seria correta, porque a gente teria 20,7801% contra 20,78. Esse 0,1 aqui, ele traria a resposta B como correta. Mas como a banca ela considerou o arredondamento para duas casas, então a B aqui não foi o gabarito da banca. As duas opções são indiferentes para o mesmo prazo, considerando-se o regime de juros compostos. É isso, tá? Porque se eu fosse trabalhar, pegar esses 60 mil reais aqui, que está no enunciado, e colocar ele para um ano, colocar ele para 2 anos, o resultado seria o mesmo. Então, a C, ela está correta por conta desse arredondamento. Foi o gabarito da banca, tá? E aqui está falando que o montante final ou ele vai ser de 72 mil na opção Q ou de 69.300 na opção P. Ambas situações aqui considerando o período de um ano. Então, é só a gente calcular, né? A gente já tem o gabarito ali, mas vamos calcular. Eu vou pegar então esses 60 mil reais aqui, e como ele está pedindo para o período de um ano, é só eu multiplicar por 1,278. Por que isso? Porque lembre, né, quando a gente vai trabalhar com porcentagem, quando a gente vai multiplicar aqui, eu tenho que trabalhar, né, nessa forma aqui, com aquele 1 do acréscimo, né, porque eu já tenho 100% e eu estou colocando mais 20,78 por cima. Então vamos lá, para a gente fazer a conta aqui, isso daqui, ó, a gente pode repetir tudo e a gente começa aqui, ó, 6 vezes 8 vai dar 48, vai 4 aqui, 6 vezes 7 é 42, mais 4 vai dar 46, 6 vezes 0 é 0, sobra 4 aqui, 6 vezes 2 é 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, na verdade, a resposta aqui, né, é 72.468, e não 72 mil, nem 69.300. Isso daqui, né, em ambas as situações. Esse é o resultado que a gente vai ter, a não ser que a gente trabalhasse aqui com todas as casas. Aí seria 20,7801 e não daria 72.468, daria um pouquinho a mais. Então, gabarito aí, na letra C com um pouco de polêmica, mas foi esse o gabarito da banca. Desconto é o abatimento que se obtém ao saldar um compromisso antes da sua data de vencimento. O valor do desconto de um título em reais, cujo valor nominal ele é de R$ 23.000, descontado a uma taxa de juros bancários simples, então a gente está trabalhando aqui com desconto usando juros simples, de 5% ao mês e liquidado 38 dias antes do vencimento é aproximadamente de. Então, a gente tem esse título, né, que ele vai ser liquidado antes do vencimento. Por conta disso, ele vai sofrer um desconto e esse desconto ele é corrigido aqui pela taxa de juros simples de 5% ao mês. Posso colocar aqui as informações, tá? Valor nominal, ele é igual a R$ 23.000. O meu I, que é a taxa de juros, é 5% ao mês. E o meu tempo, ele é de 38 dias.
Notem aqui, né, que eu estou trabalhando com uma taxa ao mês, mas o meu período ele está em dias. Eu teria que trabalhar aqui o meu tempo, teria que trabalhar ele em meses também, ou trabalhar minha taxa de juros em dias. Se eu fosse trabalhar com a taxa de juros em dias, eu poderia pegar aqui os 5%, que a gente sabe que 5 dividido por 100, isso é 0,05, e poderia dividir isso daqui por 30. Aí eu teria aqui a minha taxa ao dia e poderia trabalhar com esse tempo em 38 dias. Ou uma outra opção que eu tenho é de trabalhar com esse tempo de 38 dias em meses. Cada mês tem 30 dias, né? A gente considera o mês comercial para a matemática financeira. Como é que eu calculo quantos meses eu tenho aqui em 38 dias? É só pegar aqui 38 e dividir por 30. Renan, não entendi. Então, vamos pensar assim, se eu tivesse 60 dias, quantos meses eu tenho? Eu tenho 2 meses, né? Era só fazer 60 dividido por 30. Eu tenho 2 meses. Aí que assim fica um pouco mais estranho porque a gente está trabalhando com um período quebrado, né? Um mês quebrado. Então, fazendo essa conta aqui, 38 de 30, eu tenho aqui o meu tempo em meses. E para a gente chegar aqui no valor do desconto, considerando que ele está pedindo aqui o juros simples, eu tenho uma fórmula que ela vai me dar diretamente qual que é o valor do desconto. Essa fórmula é o seguinte, tá? É D igual a NIT. Como assim NIT, Renan? É o valor nominal vezes a taxa de juros vezes o tempo. E eu tenho todas essas informações aqui. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, desconto. O valor nominal, ele é R$ 23.000. Eu vou multiplicar pelo meu I, que é a taxa de juros, que eu tenho aqui, que é 5% ao mês. E aí, para não fazer contas aqui, eu vou colocar tudo isso daqui direto na fórmula, tá? 5% é 5 dividido por 100. Mas se eu quisesse calcular ali também, para depois trazer para a fórmula, não teria problema, tá? E multiplicar isso pelo tempo. Lembrem que eu tenho que colocar o tempo em meses também. E aí eu uso essa equação aqui. 38 de 30. Por que eu trago aqui na fórmula? Porque daí fica mais fácil de eu fazer as multiplicações, senão eu teria que fazer muita conta, tá? Ó, notem que aqui eu consigo cortar alguma coisa. Eu corto esses 3 zeros aqui e tiro com esses 3 zeros aqui. Aí ficou 23 vezes 5 vezes 38 dividido por 3. Vamos lá. 5 vezes 38, isso vai dar 190, porque 5 vezes 40 é 200. Então, eu tenho 23 vezes 190. 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 9, 27 vai 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 190 vezes 2, isso vai dar 380. 0, 7, 5 mais 8, isso dá 13, vai 1, dá 4. Eu fiquei com 4.370, que é o resultado dessa parte de cima aqui, e eu vou dividir isso daqui por 3. E aí é só fazer a conta, né? Aqui vai dar por 1, vai sobrar 1, eu baixo 3, agora eu consigo por 4, 4 vezes 3 vai dar 12, vai sobrar 1 também, baixo 7. Agora a gente vai colocar por 5, 5 vezes 3, 15, sobra 2, baixo 0, dá por 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. E agora ele vai ficar repetindo, né? Como eu não consigo baixar mais nenhum, eu coloco a vírgula, coloco o 0 aqui, vai por 6 de novo, vai sobrar 2 e vai dar isso daqui, ó. 1.456,66, tá? Então, o desconto que eu vou obter por fazer a liquidação desse título 38 dias antes do vencimento, considerando uma taxa de 5% ao mês em juros simples, é 1.456,66, resposta aqui na letra D. Uma certa empresa deseja modernizar sua frota de caminhões visando a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Para isso, ela conseguiu uma linha de crédito ASG no valor de 7,2 milhões por meio de um financiamento em 60 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês, no Sistema de Amortização Constante, o SAC. A planilha de amortização desse financiamento em reais está parcialmente representada aqui, tá? Então a gente tem os 4 primeiros meses aqui representados e depois a gente pula lá para o último mês. Bom, considerando-se que todas as prestações sejam pagas em dia e que não haja quaisquer descontos ou taxas adicionais nesse período, além dos juros do financiamento, olha só o que ela quer saber. Ela quer saber o total de juros a serem pagos por essa empresa em reais será D. Então a gente quer calcular quanto que a gente vai pagar de juros aqui desde o primeiro mês
até o último mês, né? É como se a gente somasse toda essa coluna aqui. E tem uma maneira bem fácil de fazer isso, né? Eu não preciso, obviamente, montar toda essa planilha aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que entender aqui as propriedades do sistema de amortização constante, que é bem interessante, tá? Vamos lá. No sistema de amortização constante, a característica que eu tenho é que a minha amortização ela é sempre a mesma. Eu vou pegar aqui o valor que está sendo financiado, que é esse 7,2 milhões, né? 7,2 kk, eu vou colocar aqui, e vou dividir pelo número de meses, são 60 meses. Quando eu faço essa divisão aqui, eu vou ter o resultado de 120 mil. Então, a minha amortização ela sempre vai ser de 120 mil. Lembrando que a amortização ela abate aqui o saldo devedor, né? Então, o saldo devedor no período zero, que foi quando eu contratei o empréstimo, ele era os 7,2 milhões, que é o financiamento. Aí eu paguei aqui no mês 1 120 mil, que é a amortização. Isso fez com que o meu saldo devedor ele reduzisse aqui em 120 mil, que foi exatamente o que eu paguei de amortização. E isso vai acontecer todos os meses. Todos os meses eu pago 120 mil, que é a amortização, e todos os meses meu saldo devedor ele vai baixando 120 mil, de maneira que lá no mês de número 60 eu vou zerar a dívida aqui, tá bom? E lembrando, né, que eu pago a prestação ela corresponde à soma da amortização, que é o que reduz o meu saldo devedor, e ela também tem uma parcela que são os juros. Então, por exemplo, aqui, né, 264 mil é a soma de 120 mil e 144 mil. Da onde que eu calculo aqui os juros? Da onde que sai esse valor de 144 mil? Eu sempre calculo os juros utilizando a taxa de juros, que foi informada aqui de 2% ao mês, sobre o saldo devedor do período anterior. Então, para eu saber quanto que eu vou pagar de juros aqui no mês 1, eu tenho que calcular 2%, que é 2 dividido na 100, é 0,02, 0,02 vezes o saldo devedor do período anterior. Fazendo essa conta, né, 7,2 milhões vezes 0,02, eu vou ter aqui 144 mil. No mês seguinte, a mesma coisa, tá? Eu vou calcular sobre o saldo devedor anterior, eu vou multiplicar aqui por 0,02 e eu vou ter aqui o resultado de 141.600. Notem que como o meu saldo devedor ele sempre vai reduzindo 120 mil, nesse exemplo aqui, né, porque a minha amortização é de 120 mil, os meus juros, eu sempre vou estar calculando 2% sobre um saldo devedor que está reduzindo 120 mil. É como se eu estivesse perdendo sempre 120 mil. Se eu estou perdendo 120 mil, é só eu calcular aqui 2% de 120 mil para saber quanto que meus juros estão baixando a cada mês. 2% de 120 mil é só fazer assim, ó. Se eu tiro um zero, fica 12 mil, isso é 10%. Se eu tiro mais um zero, fica 1%, que é 1.200. 1% é 1.200, eu multiplico por 2, eu tenho que 2% de 120 mil é 2.400. É isso que eu estou perdendo de juros a cada mês. Então, 144 mil, retiro 2.400, fica 141.600. 141.600, retiro 2.400, 139.200. Então, a cada mês aqui nos juros eu estou perdendo 2.400, porque no meu saldo devedor, a cada mês eu estou perdendo 120 mil, que é o valor da amortização. Como é sempre 2% em cima do valor que eu estou perdendo aqui no saldo devedor, é por isso que dessa forma aqui a gente consegue saber o quanto que eu estou perdendo de juros a cada mês, que corresponde, olha só, aos juros do último mês. Então essa é uma propriedade legal para vocês. Para eu saber o quanto que eu estou perdendo de juros a cada mês, é só eu olhar aqui qual que é os juros do último mês. Por quê? Os juros do último mês, eles são calculados aqui sobre o saldo devedor do período logo anterior ao último, que nesse caso seria o período 59. O período 59 eu vou ter um saldo devedor de 120 mil. Por que 120 mil? Porque eu pago 120 mil e aí zera a conta, né? Então, aqui os juros estão sendo calculados sobre o saldo devedor desse período anterior, que é 2.400. Mas por que tudo isso, né? Só explicando aí para vocês essa propriedade. Porque pelo fato aqui dos meus juros, eles estarem reduzindo sempre em 2.400, isso daqui é uma PA, é uma progressão aritmética, né? Onde eu vou tendo o valor aqui reduzindo sempre a 2.400. E aí, para calcular o total de juros aqui que eu vou pagar, é só eu utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA. É essa fórmula aqui, ó. Somatório vai ser o número de elementos que eu tenho vezes
o primeiro termo, tá? Eu vou colocar aqui termo A mais o último termo, e isso tudo aqui dividido por 2. Essa é a fórmula, tá? E se eu não quiser lembrar da fórmula, se eu quiser só fazer uma associação, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar o primeiro período, somar o primeiro período com o último período e multiplicar pelo número de meses que eu tenho dividido por 2. Como assim? Ó, vou colocar aqui na fórmula. N é o número de meses que eu tenho, é 60. O primeiro valor é 144 mil. O último valor é 2.400. Isso tudo aqui dividido por 2. Eu posso cortar, né? Vai ficar 30 vezes a soma de 144 mil, que é o primeiro, e 2.400, que é o último. Isso vai dar 146.400. Tá? E aí é só eu fazer essa conta aqui, que eu vou ter exatamente o quanto que foi pago de juros aqui. E isso também valeria se eu quisesse calcular o quanto que eu paguei de prestação até o final do período, tá? Porque aqui também é uma PA, né? Porque como a amortização ela é sempre constante, eu estou sempre perdendo aqui 2.400 também, que corresponde ao que eu estou perdendo de juros aqui. Bom, dito isso, é só a gente fazer a conta, né? 146.400, isso daqui, vezes 30. Isso daqui a gente coloca 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12, vai 1, 3 vezes 6 é 18 mais 1, vai 19, vai 1 lá para cima, 3 vezes 4, 12 mais 1, 13, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então eu tenho aqui que o total de juros a serem pagos é R$ 4.392.000. Resposta na letra A. Beleza? Então, propriedades aí importantes do saque e que fazem sentido aí vocês saberem, principalmente essa fórmula aqui. E se vocês não quiserem lembrar da fórmula, é só lembrar que eu vou somar o primeiro mês e o último mês e multiplicar pela metade do número de meses que eu tenho. Isso daqui seria a mesma coisa para a prestação, tá? Somar 264 com 122.400 e multiplicar por 30. O preço de lançamento de um produto é indicado por P. Ao longo de um ano, o preço do produto ele passou por alterações, feitas na seguinte ordem. Então, ele recebeu um desconto de 20% e um aumento de 100%. O percentual de cada alteração foi relativo ao preço em curso no momento da alteração. Beleza. Considerando-se que Q é o preço do produto ao final das duas alterações, então, para retornar ao preço de lançamento P, bastaria que se desse sobre Q um desconto de. Vamos entender, tá? Eu tinha um preço P aqui e ele sofreu um desconto de 20%. O que é o dar um desconto de 20%? É eu pegar os 100% que eu tenho e tirar 20%. 100% a gente sabe que é 100 dividido por 100, isso daqui vai dar 1. Então é eu pegar 1 e tirar 20%, é a mesma coisa que 20 dividido por 100, isso é 0,2. É eu pegar 1, tirar 0,2, isso vai dar 0,8. É eu pegar um P que eu tenho e multiplicando por 0,8 eu tenho um desconto de 20%. Para ficar mais fácil da gente resolver esse tipo de questão, a gente vai colocar aqui um valor para P. Vamos supor que o nosso P ele é igual a R$100. Então, se eu quero calcular um desconto de 20%, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 100 por 0,8. Tá? Isso eu tenho que saber que isso vai dar 80. Então, eu tenho que meu P1 é igual a R$80. Eu tinha o preço em R$100, dei um desconto de 20%, multipliquei 100 por 0,8, que corresponde a dar esse desconto de 20%, e eu tenho que o meu P1 agora, ele é de R$80. E depois eu dei um aumento de 100%, e o enunciado ele fala pra gente, né? Esse aumento de 100%, ele foi relativo ao preço que estava no momento da alteração, que é esses R$80 aqui. Como é que eu dou um aumento de 100%? Eu tenho 100%, eu venho aqui e coloco mais 100%. É 1 mais 1, isso vai dar 2. Então, é só multiplicar esses R$80 aqui por 2. Né? 80 vezes 2, isso vai dar 160. Então, inicialmente, eu tinha R$100, agora está em 160. E aí, considerando que Q é o preço do produto final das duas alterações, vamos considerar, então, não P2, né? Vamos considerar aqui Q.
Q é 160. Eu quero retornar ao valor de P. P é R$100, eu estou com 160. Qual que é o desconto que eu tenho que dar para fazer com que 160 volte a ser R$100? Aí é só a gente fazer o inverso do que o que a gente estava fazendo, né? Para a gente dar um desconto, como é que eu fazia? Eu pegava os R$100 que eu tinha e multiplicava por 0,8 e eu chegava aqui no P1, né? Opa, chegava aqui no P1. Agora notem que eu tenho aqui os 160, quero dar um desconto, eu vou colocar aí, eu vou colocar D, né, para não confundir. Quero dar um desconto aqui, para que esse P1, que é o que a gente não tinha antes, que é o que a gente estava calculando, agora eu tenho, né? Eu quero que isso daqui volte a ser R$100. Então, como é que a gente vai fazer? Esse 160 que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Vai ser 100 dividido por 160. Aí é só fazer a conta, né? 100 dividido por 160. A gente não consegue fazer a conta aqui, né? A gente coloca um zero, coloca 1000 aqui. Isso daqui vai dar por 6, eu acho. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 960, isso aqui vai sobrar 40, então. Dá para a gente baixar o zero aqui. 160, a gente vai colocar o 2. 2 vezes 160, isso vai dar 320. Vai sobrar 80 aqui. A gente pode baixar o zero aqui. E agora a gente vai conseguir por 5. 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 6 vai dar 30. 5 vezes 1, 5, mais 1, mais 3, perdão, 8, zerou. Então, esse D aqui que a gente estava calculando, ele é 0,625, tá? Esse foi o valor que eu multipliquei. Eu multipliquei 0,265 de 160 para chegar em R$100. Mas eu quero saber, eu não posso vir aqui e marcar 62,5%, tá? Porque eu quero saber em percentual o quanto que foi isso. E notem que o que a gente fez aqui antes, né, foi fazer 1 menos a taxa percentual para chegar nesse fatorzinho aqui que estava sendo utilizado para fazer a multiplicação. Então é a mesma coisa, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho que fazer 1 menos o percentual, que é o que eu quero saber, e isso daqui vai dar 0,625. Como é que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, esse percentual eu vou mudar de lado e vou trazer esse 0,625 para cá, 1,0625, e deixar o percentual para cá. Então, o percentual que eu tenho, ele é 1 menos 0,625, isso vai dar 0,375, tá? E como a gente dividiu por 100, a gente multiplica por 100 agora, a gente vai ter 37,50%. Tá? Deixa eu só puxar aqui para cima, 37,50%. Então, eu dou um desconto de 37,50% em 160, que é multiplicar isso por 0,625, e eu volto a ter aqui o valor de R$100. Então, resposta na letra A. Sabe-se que daqui a N meses, o montante obtido em uma capitalização será dado por essa fórmula aqui, né? 11.000 vezes 1,1 elevado na n. Qual será, em reais, o montante obtido daqui a 4 meses? É questão tranquila, né? Por que tranquila? Porque ele deu até a fórmula pra gente, né? A gente quer pegar esses 11.000 reais, vai multiplicar por 1,1. Eu sei, então, só de olhar aqui, eu sei que a minha taxa ela é de 10%. Só de olhar aqui, né? Porque a gente já está com um fator de acréscimo aqui e a gente já dividiu por 100 também. Bom, dito isso, o meu N, né, que é o período aqui, ele corresponde a 4, né, que são 4 meses. Bom, aí é só fazer essa conta, né? 1,1 elevado na 4. Quando eu trabalho aqui com 10%, eu tenho que... Não é que eu tenho, né? Mas faz sentido eu decorar algumas coisas para eu não ter que ficar calculando isso toda vez, porque 10% aparece bastante nos exercícios. Por exemplo, tá? Eu tenho que saber que 1,1 elevado ao quadrado, isso aqui é 1,21. Tem que saber que 1,1 elevado na 3, isso é 1,331. Se eu lembrar disso daqui, eu consigo resolver várias questões sem ter que fazer conta. Aqui eu vou ter que fazer, né? Que ele está pedindo elevado na 4.
E bom, ou eu posso pegar e fazer 1,21 vezes 1,21, ou eu posso fazer 1,331 vezes 1,1. Eu acho mais fácil assim, tá? Vai dar 1,331, 1,331. E aí é só somar. 1, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, 1. Então eu tenho 1,46, vou colocar aqui melhor, eu tenho 1,4641. Eu multiplico 11.000, vou colocar aqui, ó, 11.000, eu vou multiplicar por 1,4641, coloco os zeros que eu tenho aqui, vou multiplicar 1 por isso tudo aqui, vai dar 1,4641, aqui, e embaixo a mesma coisa, né? Só que eu vou andar aqui, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Aí é só somar isso tudo. 1, 1 mais 4 vai dar 5, 6 mais 4 vai dar 10, vai 1, 6 mais 4 é 10 mais 1, 11, vai 1, 2 mais 4 é 6 e 1, tá? E agora é só a gente ver o quanto que ficou aqui, né? 16, esse daqui é 1, né? 16.105 com 10, aqui ó. Deixa eu organizar, 16.105 com 10, 16.105 com 10. E a resposta, então, está aqui na letra C. Então, a gente trabalhou aí para descobrir um montante, considerando 4 meses, considerando a taxa de 10% ao mês. Isso tudo, a maior dificuldade nesse exercício aqui é fazer as contas que são necessárias, né? Mas dá para fazer isso de uma maneira mais ágil se a gente lembrar disso daqui. Então, lembrem sempre. O preço atual de um produto é representado por P. Sabe-se que nos próximos meses o preço P vai receber 2 aumentos sucessivos de 6% em regime composto, ao final dos quais passará a custar R$ 2.303,38. Qual é, em reais, o preço P, né, que a gente tinha antes de sofrer esses 2 aumentos sucessivos de 6%? Então, eu estou pegando algo aqui, né, e tô dando um aumento de 6%. A gente sabe, né, a gente já viu que 100% mais 6% é a mesma coisa que 100 dividido por 100 mais 6 dividido por 100. Ou, em outras palavras, né, é 1,06. Isso eu multiplico por algo, né? Eu estou tendo 2 aumentos sucessivos, eu vou ter 2 aumentos, eu vou ter 1,06 vezes 1,06, que são 2 aumentos aqui de 6%. Como eu trabalho com juros compostos, eu tenho que multiplicar. Aí é só eu fazer essa conta, né? 1,06 vezes 1,06. 6 vezes 6, isso é 36, vai 3. 6 vezes 0 é 0, mais 3. 6 vezes 1, 6. Aqui 0, 0, 0. E aqui 106. Vai dar 6, 3, 6 mais 6 é 12, vai 1, sobra 1 aqui, dá 1 aqui. Então, 1,1236. Eu vou pegar o P, vou multiplicar por 1,1236 e ele vai dar 2.303,38. Para eu descobrir o valor de P, que é justamente o que a questão ela quer, é só eu pegar esse valor aqui que está multiplicando e dividir ele. Tá? Então vai ficar assim, ó. P igual a 2.303,38 e vou dividir isso daqui por 1,1236. Aí, infelizmente, não tem jeito, né? Tem que fazer essa conta aí. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, 2.303,38 e vou dividir por 1,1236. O que eu posso fazer é o seguinte, né? Eu posso tirar essa vírgula que tem aqui, ó. Vou tirar. Vai ficar assim, 11.236, e vou colocar aqui 2 zeros que estavam faltando, né? Para a gente ter o mesmo número de casas. Então, 0, 0. Aí eliminei as vírgulas, fica mais fácil de eu dividir assim. Vamos lá, então. Eu vou dividir 23.033 aqui por 11.236. Isso daqui vai dar por 2, né? Vai dar 2 vezes 6 vai dar 12. 2 vezes 3 vai dar 6 mais 1, 7. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1, 2 e 2. 3 menos 2 sobra 1.
3 menos 7 não dá, tem que pegar emprestado, tem que pegar emprestado de novo aqui. Isso daqui vai ficar com 9, isso daqui vai ficar com 2. E aqui a gente vai ter 13, né? 13 menos 7, isso vai dar 6. 9 menos 4 vai dar 5. 2 menos 2, 0, 0. Sobrou 561, baixo o 8 aqui. E agora, não dá, né? Eu vou ter que colocar um 0 aqui e baixar um outro 0. Agora dá. Aqui vai dar por 5, tá? 5 vezes 6 vai dar 30. Vai 3, 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E 5 vezes 1, 5. Aí, zerou, né? A gente baixa e zera. 2050. Então, esse é o valor do meu P, 2050. Resposta aqui na letra B. Outra dificuldade aqui, né, é resolver essas contas, que são muita coisa, né? Essa divisão aqui, ela acaba dando um pouquinho de trabalho. Um empréstimo de 30 mil reais será pago pelo Sistema de Amortização Constante, o SAC, em 10 parcelas mensais, segundo uma taxa mensal de juros de 4%. A primeira parcela será paga um mês após a data do empréstimo. Qual será em reais o valor da quarta parcela? Tá? A gente está trabalhando então com o sistema de amortização constante. E vamos lá, né? Primeiro, no período zero aqui, eu vou ter o meu saldo devedor. E o meu saldo devedor é o valor que eu peguei o empréstimo, né? 30 mil reais. Então, o meu saldo devedor aqui, ó, vou colocar assim. Saldo devedor aqui, no mês zero, meu saldo devedor é 30 mil reais. Bom, dito isso, eu começo a ir aqui então para os próximos meses. Mês 1, 2, 3, mês 4, até o último mês aqui, que são 10 meses. Como o sistema ele é o sistema de amortização constante, é só eu pegar o valor que eu peguei emprestado e dividir pelo número de parcelas que eu tenho, e eu tenho aqui o quanto que vai ser a minha amortização. Nesse caso vai ser 30 mil dividido por 10, a minha amortização ela vai ser 3 mil reais. Então, eu vou ter 3 mil reais aqui para todos os meses. E aí eu já sei algumas coisas, né? Por exemplo, eu sei que o saldo devedor do mês 9, só vou completar aqui, não que a gente vá usar, né? Mas eu sei que o saldo devedor do mês 9 ele vai ser 3 mil reais. Eu sei que os juros aqui da última parcela, eles vão corresponder a esse saldo devedor do período anterior, vezes a taxa de juros, que ela é de 4%. Então eu posso calcular, né? 3 mil reais vezes 4%, que é 0,04, 1% seria 30, né? 4% é 4 vezes isso, é 120. Então eu sei aqui que os meus juros no último mês, eles vão corresponder a 120 e eu vou zerar a conta aqui. Bom, por que é importante eu saber isso, né? Porque os juros aqui do primeiro mês, eles vão ser 1.200, que é 4% de 30 mil, é 10 vezes 120, 1.200. E eu sei agora que os meus juros, eles estão sempre decaindo a 120 reais, né? Porque a minha amortização, ela vai baixando aqui sempre 3 mil reais. Então vai baixar 27 mil, 24 mil, 21 mil e assim por diante. E eu sei então que os meus juros estão sempre caindo 120, que corresponde aos juros do último período. Então eu sei aqui, ó, que eu vou pegar 1.200 e vou tirar 120. O que eu quero saber é qual que vai ser o valor da quarta parcela, né? A parcela, ela sempre corresponde à soma desses dois aqui, da amortização e dos juros. Sabendo os juros da quarta parcela, eu sei aqui a minha amortização. Aí é só fazer a soma dos dois. E como eu sei que os juros estão caindo a 120, o que eu vou fazer? Eu sei que no mês 1, os meus juros eles são 1.200. Eu sei que para chegar na parcela 4, partindo da parcela 1, eu tenho que andar 1, 2, 3 vezes. Então eu vou multiplicar isso daqui por 3, ou melhor, vou fazer menos, né? E multiplicar isso daqui por 3 vezes o valor que os meus juros estão caindo, 120. É só fazer 1.200 menos 3 vezes 120, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, né? 360. Aí é só fazer 1.200 menos 360, 10 menos, ou melhor, 0 menos 0, 0, 10 menos 6, 4, sobra 1, 11 menos 3,
isso vai dar 8. Então ficou aqui 840. Por que que eu estou mostrando esse raciocínio? Porque, beleza, eu até poderia calcular na mão aqui, né? A quarta parcela. Mas e se ele me pedisse um financiamento de 360 meses e eu quisesse saber a parcela de número 87? O raciocínio seria o mesmo, tá? Eu pegaria aqui os juros da primeira parcela e multiplicaria, daí não por 3, né? Eu multiplicaria 86 para 120, né? Que é o número de casas aí que eu tenho que andar, né? Da primeira até a parcela 87. São 86 vezes o que os meus juros estão reduzindo a cada mês. Então não precisaria calcular isso à mão. Mas aqui, né, a gente pode fazer esse cálculo à mão também, não precisaria fazer essa forma. Mas é importante vocês entenderem as propriedades. E aí é só eu somar, né? 3.000 mais 840 é 3.840. Tá aqui, ó. A parcela do mês 4, resposta na letra D.